Eu vou fazer aqui um vídeo sobre o espírito humano. A questão do espírito humano, eu vou comparar com vários autores, vários filósofos antigos, né, filósofos gregos, e com a Bíblia, para tentar extrair uma harmonia desses autores. Eu vou pegar aqui, a primeira citação que eu quero pegar aqui é do livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus. Criou o homem da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu li um trecho aqui resumido, mas o que eu quero fixar aqui é a questão do sopro, né, que Deus soprou nas narinas e o homem se tornou um ser vivente. O sopro está ligado ao termo espírito, porque espírito no grego antigo significava pneuma, e pneuma é respiração, uma respiração. Ou seja, o espírito humano é algo semelhante a uma respiração, um ar. E é o que fala aqui o livro do Gênesis, né? Que Deus soprou o espírito da vida e o homem se tornou um ser vivente. Outro autor que percebe isso é Filon de Alexandria. Filon foi um judeu ali do século, um pouco acho que antes do século I, ou no século I, que viveu na cidade de Alexandria, e ele aproximou o entendimento do judaísmo com o platonismo. Ele disse o seguinte no livro dele, Da Criação do Mundo e Outros Escritos: De Office Mundi, segundo Moisés, versículo 134, página 93. Depois disso, diz Moisés, que Deus formou o homem à imagem de Deus. O criado à imagem de Deus, contudo, é uma ideia, inteligível e incorpórea. Essa questão dele dizer que a imagem de Deus é uma ideia, é o mesmo que ensinava Platão. Platão foi aluno de Sócrates, e quando ele escreveu a República, naquela alegoria da caverna, ele falou o seguinte: compara o mundo visível através dos olhos à caverna prisão. Quando a subir do mundo superior e a visão do que lá se encontra, se tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível. Isso foi escrito por Platão no livro A República, livro 7, versículo 517, página 212, ou seja, o mundo inteligível, o mundo das ideias, é de onde veio esse sopro da vida, que é a ideia primeira, que é Deus. E o homem é a ideia. O espírito do homem é a ideia, o intelecto. Isso vai ser desenvolvido por vários autores. Por exemplo, outro autor que fala sobre essa questão do sopro da vida, ser o espírito do homem, né, o pneuma, digamos assim, a respiração de Deus, foi Irineu de Lyon, Contra Heresias, livro 2, versículo 26, capítulo 26, versículo 1, página 208. O próprio Criador, doador do hálito da vida e do próprio ser. Isso foi dito por Irineu. Vou pegar mais uma citação aqui de Filon. Filon, que viveu aí antes de Irineu, ele mantém essa ideia da questão da imagem e semelhança de Deus ser o intelecto, o pensamento. Filon disse o seguinte: Moisés declara que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis 1, versículo 26. A mencionada similitude refere-se ao intelecto nous, o guia da alma. Com efeito, o intelecto de cada homem em particular foi copiado como um arquétipo daquele único intelecto do universo. Na mesma linha de pensamento, você vai encontrar ali na cidade de Alexandria, a mesma onde viveu Filon, você vai encontrar Orígenes. Orígenes vai falar o seguinte: está claro que os sinais dessa imagem de Deus no homem não podem ser reconhecidos nas forças do corpo, que se corrompe, mas pela prudência de ânimo, pela justiça, pela moderação, pela fortaleza, pela sabedoria, pela disciplina. Em resumo, em todo o conjunto das virtudes presentes em Deus, de modo substancial, e no homem pelo seu esforço e pela imitação de Deus, conforme o que diz o Senhor no Evangelho: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, e sedes perfeitos como vosso Pai é perfeito. Orígenes de Alexandria, Tratado sobre os Princípios, livro 4, capítulo 4.10, 37. Ou seja, Orígenes está dizendo que a imagem e semelhança de Deus não é o corpo de carne e osso,
mas é justamente as virtudes que se encontram no espírito, ou seja, nessa respiração consciente que Deus nos deu. Outro autor a mencionar isso vai ser Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, suplemento, volume 5, Tratado sobre a Ressurreição, questão 92, artigo 2, em contrário, ponto 5, página 522. Ele vai falar o seguinte: demais, a Escritura diz que o homem foi feito à imagem de Deus, por ser destinado a contemplá-lo, como ensina Agostinho de Hipona, do livro Trindade. Ora, é pela alma e não pela carne que o homem é a imagem de Deus. Logo, pelo intelecto e não pela carne que verá a Deus. Você percebe que Tomás de Aquino está falando a mesma coisa que todos os outros autores, ou seja, o espírito do humano, do homem, é seu intelecto, e o seu intelecto veio da respiração divina, o sopro da vida, ou seja, o espírito humano é aquilo que pensa, e o que pensa veio do hálito divino, da respiração divina. O mesmo disse Jesus no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, quando ele conversou com a samaritana. Deus é espírito, ou seja, uma respiração, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, ou seja, não é carne e osso, mas é aqui, é o pensamento, e o pensamento ele é etéreo, ele está separado da matéria. A mesma coisa ensinou Allan Kardec no seu livro dos Espíritos, questão 88. Ele diz o seguinte: os espíritos têm uma forma determinada? Para vós não, para nós sim. O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Questão 88. E na questão 460 ele vai falar o seguinte: vossa alma é o espírito que pensa. Vossa alma é uma ideia, é o pensamento, é o que os autores antigos falaram. A mesma coisa você encontra na Bíblia, no livro do Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Você é aquilo que pensa. Ou seja, a Bíblia, no livro dos Provérbios, escrito por Salomão, diz: você é aquilo que você pensa. Capítulo 23, versículo 7 do livro dos Provérbios. É a mesma coisa que o livro dos Espíritos diz na questão 460. Vossa alma é um espírito que pensa, ou seja, o espírito é o pensamento, as virtudes. A mesma coisa também ensinou antes Buda, que foi o Siddhartha Gautama, no livro do Buda, Dhammapada, primeiro capítulo, versos paralelos. Ele diz o seguinte: tudo o que somos é resultado do que pensamos. Uma mente impura, o sofrimento seguir-nos-á. Com uma mente pura, a felicidade seguir-nos-á. Ou seja, tudo o que somos é resultado do que pensamos, disse Buda. Salomão disse: você é aquilo que você pensa. Kardec, os espíritos que disseram a Kardec, disse: vossa alma é um espírito que pensa. E a Bíblia, através do Gênesis de Moisés e de Jesus, eles dizem que nós somos espírito, e o espírito é o que? É o pensamento. Isso está ligado a Deus, isso veio de Deus, veio do sopro de Deus, a respiração de Deus. Nós somos uma respiração consciente, uma respiração que pensa, algo etéreo. A mesma coisa também disse Aquino. Ele disse aqui numa outra parte do tratado dele, Tomás de Aquino, Suma Teológica, volume 1, primeira parte, Tratado do Deus Uno, questão 12, artigo 2, solução, página 89. É manifesto que Deus é autor da faculdade intelectiva, e do outro lado pode ser visto pela inteligência. Ou seja, Deus é o autor da faculdade intelectiva, ou seja, a ideia humana, o pensamento humano. Ou seja, Deus é a primeira ideia, a primeira consciência a ter o pensamento, e nós somos fragmentos dessa consciência. Isso é o espírito humano que habita num corpo de carne e osso. E é interessante você comparar todos esses autores com os relatos de experiências de quase morte da atualidade. Por exemplo, um autor aqui do livro do Dr. Jeffrey Long,
Evidências da Vida Após a Morte, capítulo 4, página 83, 84, você tem um relato ali de quase morte de uma pessoa, que ela se sentia ali, ela estava viva fora do corpo, e quando ela tentou atravessar a mão dela, eu vou ler o que está escrito. Do alto observei meu marido, ele dava a impressão de querer pular para tentar me encontrar, e de repente me vi ao lado dele, tentando impedi-lo. Quando fiz menção de impedi-lo, minha mão o atravessou. Olhei para minha mão e pensei, oh meu Deus, estou morta. Ou seja, ela era como se fosse uma respiração, um ar etéreo, e atravessou o marido dela, mas a consciência dela estava lá. Ou seja, uma consciência, uma respiração consciente. E outro relato aqui do Dr. Raymond Moody Jr., do livro A Vida Depois da Vida, parte 2, capítulo Corroboração, páginas 109 e 110, são relatos atuais, hein? Mais próximos da gente. Eu estou confrontando com os filósofos antigos. Nesse momento, quando saí do corpo, assumiu uma forma de luz. Essa forma era definitivamente um espírito, não era um corpo, apenas uma nuvem de fumaça, um vapor, ou seja, algo semelhante a um ar. Do mesmo jeito que o Gênesis fala, que o homem veio dessa respiração, desse ar da vida. É interessante você comparar tantas coisas, sabe? Você vai meio que percebendo que tudo está conectado. A física quântica, por exemplo, diz que no mundo microscópico um objeto pode atravessar outro. Ou seja, talvez o que o ser humano é, na sua essência espiritual, seja o que a física quântica hoje em dia está começando a estudar, né? Quando um elétron atravessa o outro, talvez seja o elemento que corresponde aí o elemento do espírito humano, porque ele é algo. Para nós, do mundo físico, não, a gente não enxerga, mas para o outro lado é. E essa respiração veio de Deus. Então isso é o espírito humano. Se eu comparar com todos os autores antigos, eu vou perceber que o homem é uma consciência vinda da consciência primeira. Nós somos fragmentos dessa consciência. Nós somos uma ideia, como diz Platão, ou o pensamento, como disse Philon, o livro dos Espíritas, ou Provérbios. Nós somos uma alma que pensa. O espírito é o pensamento, as suas virtudes ligadas a Deus, como também disse Orígenes, como ensinou Jesus. Se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos ter virtudes internas que estão aqui. Elas vêm de algum lugar, mas se manifestam no corpo. Mas o corpo não é a imagem e semelhança de Deus. São as virtudes, e as virtudes estão fora. Então, se você viu até aqui agora, obrigado.